sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. A paz do Senhor para vocês, meus amiguinhos que estão nos assistindo, amém? Amém. Aqui quem vos fala é a tia Kaline, né? Que hoje, junto com vocês, na nossa salinha Jardim de Infância, estudaremos do nosso módulo Amigos de Deus, histórias tiradas da nossa Bíblia, do Antigo Testamento. Vamos estudar a aula número 7, que tem por título O Amigo Medroso. Essa história foi tirada do livro de Juízes, capítulo 7. Amém? Mas antes, eu convido você a ficar de pé em referência ao nosso Papai do Céu, para que nós possamos orar. Amém? Para começarmos a nossa aulinha. Amém? Vamos cantar aquela musiquinha que vocês já conhecem, que eu sei que vocês gostam e eu também gosto muito. Amém? Vamos fazer assim, ó. Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, baixo a cabeça e com atenção, fecho os olhinhos em oração. Querido Papai do Céu, eu te agradeço, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus amiguinhos. Te agradeço, Senhor, pela vida da minha família. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, por este dia, Senhor, que aqui estou para ouvir mais de ti e aprender contigo, Senhor, através da tua palavra ministrada nesta manhã. Louvamos a ti e te agradecemos por tudo, papai. Abre o meu coraçãozinho para que eu possa receber mais de ti e do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Amém. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre medo. E aí, o que é que vocês me dizem? Vocês têm medo de alguma coisa? Alguma vez vocês já ficaram confusos, assim, sem saber o que fazer numa hora assim, com medo? Talvez com medo da chuva, talvez com medo do trovão, talvez com medo de uma injeção, né? Na hora que a gente vai tomar a injeção, às vezes dá aquele medinho, não é isso? Bem, hoje nós vamos falar sobre medo. Alguém teve medo, mas o Papai do Céu deu coragem para ele. Amém? Bem, primeiro vamos para o nosso versículo da nossa historinha de hoje, que está no livro de Salmos, capítulo 28 e versículo 8. Vamos repetir com a tia Kaline. Deus é a força do seu povo. Salmos 28 e versículo 8. Mais uma vez, vamos repetir. Deus é a força do seu povo. Salmos, capítulo 28 e versículo 8. Amém? Então, se Deus nos diz que Ele é a força do seu povo, então não importa o que aconteça conosco, Deus está conosco para nos dar força. Por quê? Porque nós somos um povo seu. Então, se Deus está conosco, devemos ser corajosos e devemos enfrentar os nossos medos. Amém? Amém. Agora eu convido você a cantar comigo um corinho que fala sobre medo. Amém? Vamos cantar? De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma
alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Amém? Amém? Já oramos, já louvamos. Agora chegou a hora mais importante da nossa história, da nossa aula, que é a história, a palavra de Deus. Amém? Bem, vamos falar de um personagem que se chama Gideão. Vamos repetir? Gideão. Olha o nosso Gideão aqui. Bem, o nosso Gideão aprendeu com essa história que quando nós, mesmo que tenhamos medo, a gente confia na força de Deus, coisas emocionantes acontecem na nossa vida. E coisas emocionantes aconteceram na vida de Gideão. Vamos ver? Bem, o povo de Israel, depois da morte de Josué, se afastou da presença de Papai do Céu. Eles começaram a adorar deuses estranhos, a idolatrar ídolos. E o nosso Papai do Céu ficou muito, muito triste com o seu povo. Então, o nosso Papai do Céu largou de mão o povo e deixou eles lá, né? Para acontecer o que pudesse acontecer com eles. E o que foi que aconteceu? Os povos vizinhos entenderam que Deus não era mais com aquele povo e começaram a querer maltratar, querer fazer coisas ruins, coisas más com o povo de Israel. E o que acontecia? O povo de Israel plantava, mas ele não conseguia comer do que ele plantava, porque na hora de colher, o povo midianita mais os amalequitas se juntavam como uma nuvem de gafanhotos, muitos deles se juntavam, entravam nas cidades do povo de Israel e ali eles acabavam com tudo, roubavam todos os animais, toda a comida, toda a colheita, tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam, eles levavam. Então, o que aconteceu? As pessoas de Israel começaram a passar necessidades, começaram a passar fome. Então, eles se lembraram de como eles eram felizes quando eles tinham a presença de Deus, o Deus verdadeiro, o Papai do Céu na vida deles. Então, eles começaram a orar e pedir a Deus, né, que os ajudasse, que os perdoasse, que os ajudasse novamente. E o nosso Papai do Céu perdoa. Então, foi o que o Papai do Céu fez. O Papai do Céu preparou um guerreiro, alguém que iria tomar a frente, que ia liderar os soldados de Israel para que eles fossem contra os midianitas e os amalequitas e vencessem ele. Vamos falar sobre ele? Pronto. O nosso amiguinho Gideão está aqui, ó, dentro desse tanque de amassar uvas. Ele está aqui malhando trigo. Para quê? Para poder sustentar a sua família, que até então não morava mais nas cidades. A sua família morava em caverna. Não só a família de Gideão, mas muitas famílias foram se esconder nas montanhas, dentro de cavernas, para que as pessoas, os midianitas, os seus inimigos, não vissem onde eles moravam. Então, os midianitas não sabiam onde tinha essas cavernas. Junto dessa caverna existia um grande carvalho e junto desse carvalho tinha esse tanque de amassar uvas, que o nosso amiguinho Gideão teve a ideia de malhar o seu trigo para trazer alimento para a sua família. Enquanto Gideão estava ali escondido, achando que ninguém iria encontrar ele, o nosso Deus, Papai do Céu, que vê tudo, que sabe todas as coisas, sabia onde Gideão estava e mandou um anjo dele falar com Gideão. E quando o anjo chegou ali, o anjo disse: "Ah, Gideão, homem corajoso, Deus é contigo." E Gideão, olhando para o anjo, disse: "Deus é comigo? Se Deus é comigo, por que tudo isso está acontecendo
comigo, com a minha família e com o povo de Israel. O anjo disse: tu és corajoso, Gideão. Deus está preparando você para liderar o povo de Israel e para lutar contra os midianitas e sair vencedor desta guerra. E Gideão ficou achando estranho e ficou com medo, porque ele dizia: como é que pode eu ser um guerreiro? Como é que eu posso tomar a frente de um exército? Eu, o menor na minha família, a família das menores aqui no povo de Israel? Mas o nosso Deus não vê como a gente vê. Amém? Então, Deus queria Gideão. Mas Gideão, ainda não confiando e com medo, pediu provas a Deus. E disse assim: então vamos fazer o seguinte, se o Senhor está mesmo comigo, me dá uma prova. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou colocar esse novelo de lã aqui hoje à noite. Quando for amanhã de manhã, se esse novelo de lã estiver todo ensopado, todo molhado e ao redor da terra estiver seco, eu sei que o Senhor está falando comigo. Eu sei que o Senhor quer realmente que eu vá para essa guerra e tome a frente do povo. E assim aconteceu. No outro dia de manhã, quando Gideão foi lá conferir o que tinha acontecido com aquele novelo de lã, o novelo de lã estava totalmente encharcado de água e na terra ao redor estava tudo seco. Mas será que Gideão confiou, acreditou? Gideão ainda quis mais provas de Deus. Gideão estava com medo, meninos. Gideão estava com medo e queria que Deus desse mais uma prova para ele. E ele assim meio com medo falou novamente com Deus e pensou assim, disse: Deus, se realmente o Senhor, me perdoa, Deus, eu te pedi novamente uma prova, mas se realmente o Senhor está comigo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Esta noite esse novelo de lã vai estar lá no mesmo lugar, mas quando for amanhã, se o Senhor realmente quer que eu vá tomar a frente dessa batalha, o novelo de lã vai estar seco e só ao redor da terra onde ele estiver vai estar molhado. E assim aconteceu. Nosso Deus fez como Gideão pediu. Quando Gideão chegou lá para olhar novamente o novelo de lã estava seco e toda a terra ao redor do novelo de lã estava molhada. E aconteceu como Gideão tinha pedido a Deus. Então, o que foi que Gideão fez? Gideão juntou 32.000 homens do povo de Israel para irem lutar contra os midianitas. Se reuniu junto com ele 32.000 homens. Mas o nosso Deus, que queria que o povo de Israel vencesse esta guerra, mas não com a força deles, e sim com a força do Senhor, disse para Gideão: 32.000 homens é muito. Se vocês forem com uma quantidade dessas, as pessoas de Israel, os homens de Israel irão achar que ganharam esta guerra por causa da força dele, por causa da quantidade deles. Então eu quero que você fale para eles e pergunte assim: quem de vocês estiver com medo de ir para esta guerra é para voltar para casa. E assim voltou 22.000 homens. E ficou o quê? 10.000. Dos 10.000 homens que ficou, Deus disse para Gideão: ainda tem muita gente. Você vai fazer o seguinte: você vai pedir para eles tomarem água aqui no rio que está aqui perto. E você vai fazer o seguinte: todo aquele que se abaixar como um cão e tomar água, lambendo a água diretamente com o rosto dentro da água, como faz os cachorrinhos, este você vai separar para um lado. E todos aqueles que se ajoelharem e tomarem a água, tirando a água com a mão e colocando a água na boca, este você vai separar para o outro lado. Então, os que se abaixaram para tomar água como cachorrinhos foram 10.000 homens.
Então Deus disse que esses 10.000 eram para voltar para Israel. E ficaram quantos? Ficaram 300 homens. E Deus disse, é com esses 300 homens que você, Gideão, irá ganhar esta batalha. Mas, sabendo Deus que Gideão ainda podia estar indeciso, podia estar ainda com medo, Deus deu mais uma prova para Gideão. Dessa vez não foi Gideão que pediu. Deus quis dar mais uma prova a Gideão, que Deus estava com ele. E disse assim a Gideão, Gideão, você vai lá no arraial dos midianitas, leve consigo o seu ajudante, vocês vão sair à noite, vocês vão ficar escondidos e vão ficar observando alguma coisa que estão conversando entre eles lá no arraial dos midianitas. Então, escondidos, Gideão escutou quando um dos midianitas, que estavam conversando ali perto da fogueira, disse assim para o outro: eu tive um sonho, e neste sonho eu vi um grande pão de cevada vindo rolando sobre o nosso acampamento e chegou na tenda do comandante e derrubou totalmente a tenda. E o outro falou assim para ele: isso não é nada mais do que a espada de Gideão. O Deus de Israel está na vida de Gideão. E esta revelação quer dizer que eles irão nos vencer. E Gideão, ouvindo o que eles conversavam, adorou ao Senhor e agradeceu. E naquele momento, ele foi cheio, totalmente cheio da força do Senhor, de coragem para vencer os midianitas. Então, eles voltaram para o acampamento deles. E Gideão combinou com os seus 300 homens a estratégia que eles iriam usar para vencer totalmente todo aquele arraial dos midianitas. E quebrou o seu vaso. E assim todos os seus homens fizeram da mesma forma. E todo o arraial dos midianitas se assustaram com aquele barulho, com todo aquele barulho, com aquelas tochas acesas, tudo naquele escuro da noite, né? E fugiram, todos fugiram do arraial e foram perseguidos pelos israelitas, que no final foram vencedores, porque o Senhor estava na vida de Gideão. Amém? E o que é que nós aprendemos com isso? Que nós devemos ser crianças obedientes ao papai, à mamãe, ao nosso papai do céu, né? Que ele está conosco. Na nossa obediência, Deus está conosco e irá nos ajudar a vencer os nossos medos. Então você não deve ter medo, medo de escuro, medo de trovão, medo de injeção, medo seja lá do que for. Não tenha medo, acredite, Papai do céu está com você. Seja um menino corajoso. E você, papai, e você, mamãe, que está ouvindo esta palavra, acredite, o Senhor está com você. Ele vai te dar força, porque você é povo seu, é povo dele. Então Deus está na batalha para vencer e para dar vitória a você diante dos seus medos, diante das suas guerras. O Senhor
nos convidou para batalhar neste mundo e nos dar vitórias, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vos convido para orar comigo, para terminarmos a nossa aulinha de hoje, agradecendo a você por estar comigo, ouvindo a nossa aula, ouvindo a nossa história. Estou muito feliz por você estar aqui comigo. Vamos orar? Amém? Querido Deus e querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esta aula, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco para vencermos os nossos medos, para vencermos as nossas lutas, as nossas batalhas. Acreditamos, Senhor, que o Senhor tem a força e o Senhor está conosco, meu Pai. Abençoa cada um dos pequeninos que estão ouvindo esta palavra. Abençoa os seus papais, suas mamães, abençoa suas famílias, abençoa o nosso mundo, Senhor, que está triste em muitas casas por causa desta pandemia que está assolando os 4 cantos do mundo. Muitos estão tristes, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas para nos dar vitória diante de tudo que está acontecendo, meu Pai. Fica conosco, meu Deus, nos concede, Senhor, tudo de bom em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Um cheiro para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?